tricolor. Um bom resultado pelas circunstâncias. 2-2, o jogo no campo do adversário, mas ficou aquela sensação que dava para ganhar, hein, Diego? Com certeza. Rogério falou isso, inclusive, na entrevista, né? E o Bahia dominou completamente a parte final do jogo, fez os 2 gols muito rapidamente, ainda faltavam mais de 15 minutos para o fim do jogo. E o Bahia poderia ter matado de vez, espetado aí o adversário para sair com os 3 pontos. Acabou com esse empate, que não chega a ser um resultado ruim, mas ficou Não. realmente, pelas circunstâncias, tanto aquela sensação de alívio por ter ficado atrás por 2-0, mas também uma sensação de quero mais, porque poderia ter vencido o jogo na sua reta final. Vamos falar tudo sobre essa partida e também sobre o calendário do Bahia, que finalmente a CBF garantiu aí os próximos jogos do Bahia. Um drama, uma novela mexicana aí, mas tá tudo aparentemente acertadinho. Vamos falar sobre tudo isso, tabela do campeonato e muito mais, assim que a nossa vinheta chegar. Vamos lá. Vamos com ela. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo, como de costume, aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Tivemos no pré-jogo mais uma live muito legal, muita participação, muito bem sucedida, de novos inscritos, de likes, de espectadores simultâneos, de visualizações no geral. E estamos, como a gente disse, nesse mutirão para chegar aos 2.000 inscritos e também para atingir ali os patamares, os padrões que o YouTube define para monetização. Então, como sempre, pedimos a colaboração dos amigos e amigas tricolores que estão sempre aqui com a gente, né, pai? Verdade, agradecendo sempre o número crescente de participantes, o número crescente de inscritos. E quando a gente faz esse apelo, essa solicitação, é porque existe um patamar, existe um nível estabelecido de inscrições, de inserções, de participações e de acompanhamento de todos aqueles que gostam de internet, que gostam do YouTube e aqueles justamente que estão conosco no Farol Tricolor. Os números são crescentes e nós somos sempre agradecidos, só que somos cobrados por precisar chegar a uma determinada faixa de inscritos, a uma determinada faixa de acessos ao nosso blog, ao nosso site, ao nosso canal da internet, que é o Farol Tricolor. Agradecemos sempre. Quando nós pedimos cada vez mais, é porque precisamos mais participantes, mais inscritos, mas somos sempre agradecidos a você, amigo, a você, amiga tricolor. Maravilha. Vamos dar aquela olhadinha esperta na classificação aqui desse primeiro turno. Como assim? A gente sempre destaca aquela situação incipiente, né? Aquela situação inicial. E a gente tem esse cenário inicial que tem um Bahia ali no meio da tabela, afinal, em 3 partidas. Teve um triunfo, um empate e uma derrota. Então, deixa eu passar para você também, pai. Primeiro aqui, e aí, deixa eu passar para você essa classificação para você também acompanhar com a gente, a galera Vamos de casa aguardando. já Enquanto não está. chega, vá vendo aí a parte técnica, enquanto não chega, o que a gente fica assim sentido é que se conferir direitinho, dava para ter ganho as 3 partidas. Dava para ter ganho 3 partidas, ou então dava para o Bahia ter ganho pelo menos 2 dessas partidas. A fora de casa contra o Internacional ou o Bavi no campo do adversário. Duas Verdade. partidas dessas podiam ser ganhas, uma delas e mais a do Fluminense, que nós metemos 2-1 no campeão da Libertadores da América, que meteu os mesmos 2-1 no Vasco, que é apontado como time que pode estar mudando o panorama do Rio de Janeiro, saindo da dupla Fla-Flu, saindo até dos investimentos que o Botafogo fez. Isso é coisa deles, não é o que me interessa. Me interessa que a gente meteu 2-1 deles. Vamos Pois é, nós, estou vendo. pois é. Então a tabela já está aí, a galera de casa já acompanhando e você também. E a gente tem ali essa situação que você falou foi interessante, porque você falou assim: se o Bahia poderia ter ganho, afinal o Bahia fez 1-0 já no segundo tempo contra o Internacional e tomou aquele gol Isso. bizarro de lateral, né? E depois É. um gol de escanteio já na faixa final do jogo.
Mas veja que nenhum time, os amigos e as amigas de casa veem aí, nenhum time ganhou os 3 jogos. Nenhum time. Nenhum time. Então, se o Bahia tivesse, por exemplo, ganhado do Internacional, estaria aí na faixa de primeiro ou segundo lugar, terceiro, ali talvez a É, depender das circunstâncias de saldo de gol. Ou seja, o Bahia estaria realmente nas cabeças do campeonato e o Bahia aparece ali já aí na primeira página, né? Tem alguns times que só jogaram 2 partidas, então não chega a ser também tão segura essa classificação, mas o Bahia está aí, como eu disse, com um triunfo, um empate, uma derrota, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, saldo de 0. E aí só para a gente passar também na parte final aqui da tabela, com o Corinthians ali povoando a zona de rebaixamento, começou muito mal no campeonato. Corinthians, detalhe, né? Não fez gol ainda. 3 jogos, não fez um gol no campeonato ainda. O negócio tá feio lá nas bandas de São Paulo, hein, pai? tá feia a coisa, sem dúvida alguma. O Corinthians tem um débito colossal por conta do estádio, tem débito com pagamento de transferência de jogadores, tem salários atrasados, uma coisa muito complicada. É que é uma marca muito forte do cenário futebolístico, notadamente do cenário futebolístico brasileiro, e encontra parceiros, encontra patrocinadores, tem espaços em que pode remediar a situação, mas Sim. quem vive endividado sabe como é o dia a dia. E o Corinthians tem uma situação dificílima e campeonato brasileiro, para consertar a marcha no campeonato brasileiro, fica difícil. O campeonato brasileiro é dureza. Vamos seguindo. É verdade. Pai, antes da gente falar sobre o jogo, afinal estamos fazendo um pós aqui, apesar de estarmos já na terça-feira, né? A gente está fazendo É, esse pós, mas teve essa questão que eu trouxe aqui no nosso início do vídeo, que foi que finalmente a CBF definiu essa tabela aí do Bahia, os jogos pendentes, as questões que estavam indefinidas por tanto tempo, né? E a é, CBF finalmente cravou a data tanto do jogo do Bahia na Copa do Nordeste, da semifinal da Copa do Nordeste, em partida única que vai ser realizada na Fonte Nova, só que para o dia 26/5. O jogo estava inicialmente marcado para amanhã, dia 24 de abril, e adiou mais de um mês. E a partir desse adiamento, a gente já tem uma tabela definida, porque também os confrontos da Copa do Brasil contra o Criciúma já foram definidos. A galera de casa já está aí acompanhando. Deixa eu passar também para você, só para você visualizar e poder comentar a partir disso. Já está aí para você também. E a gente tem isso. essa situação. Chegou aí? Tranquilo, tranquilo, Beleza. já temos aqui. Então, o que é que a gente tem no momento? A gente tem essa situação do Bahia que vai enfrentar o Grêmio no dia 27. A gente sabe disso, o jogo já confirmadíssimo, né? Nesse final de semana na Fonte Nova. É Depois, sábado. no sábado, exatamente. Depois o Bahia vai enfrentar o Criciúma já no meio de semana que vem, também na Fonte Nova, na terça-feira, né? O Bahia sai para enfrentar o Botafogo. Depois o Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino aqui, sai para enfrentar o Atlético Mineiro, tem a segunda partida contra o Criciúma, agora lá no Sul. E por fim, o Bahia enfrenta o CRB, esse, como eu disse, no dia 26 de maio, pela semifinal da Copa do Nordeste. Né? Esse jogo, inclusive, é no final de semana, né? Diferente um pouquinho da estrutura que tem acontecido. E depois o Bahia enfrenta o Criciúma de novo, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, pai. É isso aí? Isso, antes tem que ver o jogo do Bragantino, né? Dias, antes de voltar ao Criciúma, tem o jogo do Bragantino. Eu vejo que, por exemplo, essa situação do jogo do Bahia contra o CRB deu uma folga legal para o Tricolor em relação ao que é o Campeonato Nordeste, a Copa do Nordeste, sem dúvida alguma. Mas é preciso ver também que nessa sequência alguns jogadores podem ser poupados. Aí aquele velho debate de poupar inteligentemente. Poupar, porque o jogador está cansado, já disse bem antes. Para mim, jogador cansado, jogador bom, jogador que define, ele tem que participar cansado dos jogos principais. Nos jogos mais sob nosso controle, aí sim, faz a poupança desses jogadores. Para isso, quem trabalha lá tem que saber o que é que está fazendo. Mas ficou Exatamente. interessante também.
fazer essa dosagem, que a gente é o que a gente É, sempre fala, né? Não é que seja contra esse revezamento, contra de jeito. essa rodagem do elenco, inclusive para preservar os jogadores de lesões, mas isso tem que ser feito, como a gente sempre diz, com inteligência. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal, só para reiterar, é claro, o nosso pedido aqui Só um de. detalhe, Diego. Diga, pai. Só um detalhe. Na tela que você me passou, eu falei de Criciúma e tudo, mas observe, o Bahia joga com Criciúma lá, e vem para aqui para jogar com o CRB. A logística não é fácil, mas como o Bahia está nessa de voo fretado e tudo, tomara que amenize esse processo logístico aí. Mas vamos Verdade, nós. uma viagem sempre pesada lá para Criciúma, que fica Sendo no antes. interior de Santa Catarina, não é nem E a sendo capital. antes. Com Isso. certeza. Você conhece lá, Criciúma? Não, não tive esse prazer ainda. Ah, Mas beleza. sei que é uma cidade do carvão, né? Mas Isso, uma cidade muito próspera, de boa qualidade de vida, inclusive. Mas a chegada por lá, que é feita por estrada, você vai sair da capital, sai de Santa Catarina, de Floripa, Florianópolis. sai de Floripa para lá, você vai de ônibus e aí é dureza. Essa é a parte mais difícil. Beleza. Vamos falar, deixa eu jogar aqui a escalação do Bavi. Foi essa aí a escalação do técnico Rogério Ceni no Bavi de domingo, lá no estádio do Barradão. E Rogério veio com o time repetido. A gente discutiu muito no pré-jogo se ele repetiria ou não o time, pelas circunstâncias, pelo jogo diferente. Eu defendi ali a escalação de Rezende, né? Inclusive com o nosso convidado Gabinho também falando sobre isso, de deixar o time mais forte no meio de campo e tudo. A gente falou muito da possível utilização de um centroavante de ofício no time, né? Dá para dar essa força maior para a presença, né? Força tanto na bola aérea defensiva quanto na presença de área ofensiva. Mas Rogério repetiu o time, coisa que meu pai também falou que seria uma pedida interessante, né? E Rogério, só para a gente começar o debate, vamos escalar o Bahia como de costume de 1 a 11. Foi com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Ademir e Tassiano. Na escalação aí realmente Tassiano posicionado como atacante, que ele jogou assim de fato, fazendo ali uma espécie de dupla de ataque com Ademir. Mas tivemos esse Bahia com escalação repetida, né, pai? E eu também defendi a presença de Biel. Há algum tempo eu defendo a presença de Biel. Eu defendi a presença de Biel. Eu falei sobre Biel, que Biel é melhor do que Ademir. Para mim, não existe a menor dúvida. Eu acho que só Rogério Ceni, diria os antigos, e seus Blue Caps, que tinham uma banda de rock no Brasil, que era Renato e seus Blue Caps. Só Rogério Ceni e seus Blue Caps, acho que alguns torcedores acham isso também, que nem eles, que pode pensar que Ademir tem que começar jogo em relação a Biel. Biel é um jogador que tem mais qualidade técnica. Tem velocidade também, parece que o Ademir tem mais velocidade do que ele, mas aqui não é prova de 100 metros rasos, nós não estamos em Olimpíada. Não é esse negócio. É qualidade, é drible, é inteligência de jogada. E Biel já vem mostrando isso há algum tempo. Um dia, conversando com o Diego em off, na nossa linha interna, e eu acho que também uma vez falando com você no nosso farol, eu disse, Biel pode ter uma presença em campo semelhante a de Tassiano, ali à altura como quarto homem, em alguma situação assim. E o Bahia, sem dúvida alguma, fez as modificações no segundo tempo, as modificações que definiram o empate e praticamente a virada do marcador, Diego. E Pois é, uma bela atuação, engoliu o adversário, né? isso. É assim, eu acho o seguinte, o jogo, normalmente os jogos tem várias histórias pequenas contadas no mesmo enredo maior, né? E Isso, assim tá aconteceu certo. com o jogo em que o Bahia começou bem o jogo. O Bahia, a transmissão, inclusive, da Rede Bahia destacava isso, Richarlison, que transmitiu o jogo com o Thiago Mastroianni, ele destacava que o Bahia começou melhor rodando a bola, pressionando Vitória, acuando Vitória, e isso aí durou esse processo uns 10 minutos, 15 minutos talvez, em que o Bahia tinha controle do jogo, né? Mas aí começamos com problemas na defesa,
e que a gente já falou, isso enfim, é chover no molhado, né? Que o Bahia tem um colega meu do trabalho que diz assim, todo gol que o Bahia toma é de vacilo. Não é, geralmente não é uma construção de jogada do adversário, não é um tirombaço do adversário e tudo. Sempre é uma bola perdida, é um cruzamento na área que o cara sobe sozinho, um cara de 1,50 m e pouco sobe sozinho de cabeça. Então são coisas que a gente tá acostumado a ver. Acostumado a ver, a gente tá vendo com frequência, mas nunca se acostuma e nunca aceita essa situação. Você fala sempre disso, né, pai? Assim foi o gol. Algum tempo. Pois Algum é, tempo. assim foi o gol, jogada ali que estava com a bola controlada pelo Bahia, do lado esquerdo do campo, Jean Lucas. Sim. Aí vem um debate, houve falta nele, não houve falta nele. Eu acho que ele meio que tropeçou no início, ele teve um desequilíbrio, mas depois chegou a ser tocado. Esse é um lance que para mim não ficou tão claro, né? Eu acho que não seria nada demais marcar a falta, mas o Vitória recuperou a bola, fez o cruzamento na área e aí a gente tem que falar que Mateuzinho com 1 metro e nada, como se diz por aí, um jogador muito baixo, né? De baixa estatura. Ele subiu entre Gabriel Xavier, que pedimos tanto, que falamos tanto, para mim é um dos responsáveis pelo gol, primeiro gol do adversário. Concordo. Entre ele e Santiago Arias, cabeceou, Marcos Felipe fez uma defesa, eu vi falando, pô, Marcos Felipe dá muito rebote e tal. Mas nesse lance ele espalmou pro lado, o cara finalizou quase sem ângulo, foi uma cabeçada difícil. Não vi responsabilidade de Marcos Felipe no primeiro gol, ao contrário do segundo gol, para mim, a responsabilidade eu diria que é praticamente 90% dele. Mas nesse primeiro gol, então, o Vitória fez 1-0 com o Mateuzinho no rebote aos 20 minutos, pai. Bom, nesse Bavi, o Vi soube aproveitar essa falha do Bahia. E o lance de. O lance chamado por falta, eu já vi árbitro marcar falta e já vi árbitro não marcar falta. É, por aí. Esse lance aí, eu só me lembro de uma conversa que eu tive há algum tempo com Elcio Nogueira, que era apelidado de Sapatão, grande zagueiro do Bahia, foi zagueiro do Fluminense de Feira também, jogou no veio da base do Flamengo, futebol da Bahia. Naquele tempo, ter sapatão significava outra coisa, era só o cara que tinha sapato grande. E hoje nem isso pode se dizer no outro sentido, mas falando do jogador pode. Ele me dizia, professor, a gente conversando sobre o lance, como era o Bahia anterior, a gente quando tomava falta, o cara derrubava a gente levantava na mesma hora. Aquilo que Jean Lucas fez, tomou a falta, me pareceu falta, mas volto a dizer, eu sou pelo justo. Já vi árbitro marcando falta e já vi árbitro sem marcar aquela falta. Inclusive em jogos do Bahia, a favor e contra o Tricolor. Sou pelo justo. Mas ali, ele ficou no chão e não foi uma porrada para ele arriar ali. Ele ficou no chão esperando a marcação da falta. Como não foi marcada, ele continuou no chão. Claro que a culpa não foi dele. Aí veio o cruzamento. No cruzamento, a falha de Gabriel Xavier é que ele esticou o pescoço, deu um pulinho. Zagueiro, miolo de zaga tem que ter impulsão. Aquilo é impulsão. Até um jogador mais baixo do que ele dá aquele solavanco que vai lá e tira a bola. Então não é levantar o pescoço, dar um pulinho. Aquela jogada tinha que matar já ele na primeira. E em falha mais ainda acentuada do Arias, do Santiago Arias, esse lance ele tinha que dar mais combate. Sobrou do goleiro, ele chegava no jogador que concluiu a jogada. Eu concordo que Arias tem uma participação também, tanto no primeiro momento, que ele poderia ter se aproximado do jogador para atrapalhar, quanto no rebote que ele demorou de chegar. Sem dúvida. Mas a falha foi dos dois ali no meio, sem dúvida alguma. Vamos seguindo, vá. Pois é. Aí depois o que aconteceu foi que o Vitória cresceu no jogo, o Bahia ficou um tempo desnorteado, né? Depois de ter tomado esse gol. Quando, repito, fez um primeiro momento do jogo melhor que o rival. Foi, começou Mas bem. no final do primeiro tempo a situação já tinha mudado. O Bahia começou a pressionar, o Bahia começou a criar alternativas, inclusive um passe muito bom de Caio Alexandre para Everton Ribeiro, mas ele estou fraco com a perna direita, né? Que não é o pé principal dele. E aí o Bahia, no final do primeiro tempo, o Bahia era um Bahia que parecia estar próximo do empate. Só que veio o início do segundo tempo, o técnico Léo Condé fez uma alteração que ele tem feito nos Bavis e tem surtido quase sempre um efeito positivo, só naquele Bavi, o primeiro da Fonte Nova, surtiu um efeito negativo, que o Matheus Gonçalves foi expulso, ele entrou realmente naquele momento, e ele fez o Vitória ficar mais agudo no início do segundo tempo. E foi assim que o Vitória teve um certo controle do jogo nesse momento e
conseguiu fazer o segundo gol, que começou numa falta, né? A falta que foi cobrada, Marcos Felipe defendeu, colocou para escanteio. E na cobrança de escanteio, Marcos Felipe falhou. É uma falha que eu não admito, aquela falha. Não admito, como do alto da minha experiência de goleiro de baba, que foi a vida toda. Aquela bola ali não tem como, é sair, inclusive como os goleiros saíam antigamente, eram treinados para isso, com o joelho à frente. Aquela bola ali é do goleiro, ele pode usar a mão, o atacante não pode. Ele tem que se impor na pequena área naquele lance, não pode deixar de jeito nenhum o zagueiro fazer aquilo, a não ser que o zagueiro precise o empurrar, assim, vamos dizer assim, assintosamente, que isso aí caracterizará sem dúvida a falta. Mas não foi o que aconteceu, para mim não houve falta, né? E a culpa foi completa de Marcos Felipe. Tem um detalhe no lance que antes do gol ainda dá para ouvir Jean Lucas, que estava por ali também não chegou no lance, mas Isso. ele falar algo com o Marcos Felipe, como se estivesse falando assim, ó, esse cara tá aqui, né, mostrando que o zagueiro do Vitória estava próximo e Marcos Felipe, enfim, não faz nada, não toma providência e não tira a bola, que ali é dele. Para mim não tem conversa, falha feia de Marcos Felipe e o Vitória fez 2-0 achando que aquele jogo estava encaminhado, né, pai? Não só o Vi, mas o Bar também estava achando. Uma parte do Bar, da torcida também, àquela altura, estava apreensiva com aquele resultado. Uma falha brutal do Marcos Felipe. E eu não gosto eu sou daqueles, você já acompanha meu trabalho, sabe como eu sou. Eu não fico dizendo, tá vendo aí, viu o que eu disse, mas não tem como não dizer. Outro dia foi numa live, eu acho que foi no dia que o menino de Aracaju, Joca. o nosso o nosso tricolor de Aracaju participou. Eu disse: o Bahia precisa contratar um outro goleiro para disputar a posição com Marcos Felipe. Eu disse naquele dia, quando o Marcos Felipe não tinha tido uma falha como essa, que é brutal. Essa falha aí é uma falha que não se admite. Claro que o goleiro pode errar, não tenha dúvida, mas um lance daquele, na pelada, o cara, no baba, como a gente chama da Bahia, o cara manda ele sair, não venha mais não. Sai do gol, venha você que está entre aí, sai tira esse cara. Não pode, não pode. Ali é o nós vai, ali a gente somos. Ali é você errar o básico, é o primário. Não tem como. Então, há algum tempo eu tenho dito, foi naquele dia, eu ainda falei de goleiro, sugeri o nome do goleiro do Goiás, o companheiro pensou que ele tinha 41 anos, depois ele achou que estava trocando com um goleiro que jogou no Vi, que é do Curitiba, foi do Curitiba, não é mais, parece até se aposentou. E eu disse, não é esse. Ainda falei dei outras sugestões e tal, uma outra sugestão. É isso aí. Tem que ter um goleiro para disputar a posição de titular, quem sabe tomar a posição do Marcos Felipe. Até aí ele viu que tem dois outros goleiros, não, os outros são reservas. Eu não estou chamando para ser reserva, não. Eu estou chamando para disputar a posição, quem sabe ser titular na posição. E isso é campeonato brasileiro. Isso aí não é campeonato baiano ou algum outro torneio menor do que campeonato brasileiro. Até a Copa do Nordeste eu boto nisso também, sem menosprezar. Se duvidar, até a Copa do Brasil. Para mim, a grande competição do futebol brasileiro é a Copa do Brasil. Então, Campeonato não Brasileiro. mais. Ali precisa treinar aquilo. Aquilo já nasce. Quem começa de jogar no gol, desde a base e tal, e não sei o que, sabe que aquela bola é do goleiro, pô. O cara vê o cara na frente dele, ele ainda fica atrás do jogador que está na frente dele, e ainda bota aquela mãozinha para cima. Para que aquilo? É melhor deixar o cara solto e fazer o gol. Já que ele não queria participar do lance. Lamentável, vergonhoso, estúpido, inadmissível. Segue. Pois é, aos 12 minutos esse gol aí de Wagner Leonardo de cabeça, 11, 12 minutos do segundo tempo, e aí logo depois Rogério fez 3 alterações, Everaldo no lugar de Everton Ribeiro, Rezende no lugar de Vitor Cuesta e Biel no lugar de Ademir. E o Bahia, com alguns minutos depois, já começou a apresentar uma postura diferente, a gerar certo perigo para o adversário, e aí fez 2 gols no intervalo de 3 minutos. Né? Biel fez o primeiro, uma jogada bem trabalhada pelo Bahia, foi aberta a bola para Tassiano, ele deu de novo aquela cavadinha ali que já deu certo algumas vezes esse ano com o Tassiano, só que essa bateu na trave e Biel estava lá e conferiu no rebote para fazer 2-1, quando tínhamos ali 24 minutos, 23, 24 minutos. E aí, menos de 3 minutos depois, Everaldo, numa boa jogada de Biel, achou Everaldo no meio
ali na meia-lua da grande área, né? E Everaldo fuzilou pro gol, uma bola indefensável, no ângulo, bateu na trave, entrou, um gol muito bonito, né? Uma pancada daquela lá, Gabriel Batistuta nos seus melhores tempos, que dava essa cacetada que a bola, enfim, se tivesse um gol, tivesse a 20 metros mais de distância, seria gol do mesmo jeito, uma cacetada que fez esse 2-2 e a partir daí o Vitória fez alterações, mas o jogo passou a pender muito mais pro Bahia, né, pai? Ah, mas sem dúvida alguma. Eu, de novo, agora vou ficar falando do que eu falo, mas não é sempre, mas essa eu não posso deixar passar. Quem tem Biel para jogar, prefere começar com Ademir e vive elogiando Ademir, nada contra Ademir. Ele tem uma função dele. Eu acho que Ademir, no segundo tempo, funciona bem. É velocista e tal, mas não tem a criatividade, a capacidade técnica que o Biel tem. Pode ser que Ademir seja o melhor dos treinamentos, por isso o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, se encanta. E é o jogador que eu bem me lembre, é o jogador que ele mais elogia quando está nas coletivas. Acho um grande jogador. Nada contra, soma, também é útil. Mas se Biel tivesse naquele lance de Tassiano, que ele dá aquele balão, quase faz o gol, a bola bate na trave e volta para Biel, Sim. se Ademir tivesse no jogo e ele tivesse no lugar de Tassiano, ele dava um bicudo e a bola saía, era linha de fundo. Provavelmente Ratão faria a mesma coisa. Né? Então, voltando para o que eu quero dizer, Biel não pode ser reserva de Ademir. O Rogério Ceni não é treino, não. É jogo. Veja no jogo. O cara mudou, foi o melhor em campo para mim. Já vou antecipar aqui. Para mim, Biel foi o melhor em campo. Mudou completamente o panorama. E eu dizia também, sem querer ficar dizendo, tá vendo o que eu disse? Quando eu assistia Bahia e Grêmio, quando eu via Bahia e Grêmio, e Biel entrava no jogo e dizia, e o jogo vai se complicar. Sempre foi assim. Ah, é um jogador fora de série, não. Mas é um jogador de altíssima qualidade. Um jogador que dá um duro retado. E falando de Everaldo, eu acho que dos poucos que falam de Everaldo, Diego sempre dizendo, meu pai sempre faz uma ressalva em relação a Everaldo. Eu sempre disse, me lembro de Everaldo jogando em Santa Catarina, eu me lembro de Everaldo jogando na área, e sempre disse aqui, da meia-lua da grande área para dentro, a bola chegando a Everaldo, ele chuta no gol, e fez um golaço. Aquele gol se fosse feito por um outro de outro, outro de outro, outro de um, ou de qualquer. Ou o gol da rodada e tal. Foi votado em tal, mas não foi eleito o gol da rodada. Concorreu com outros. Estive olhando. Pô, jogadorzaço, um golaço. Ninguém pode dizer que esse é o jogador que eu quero ver, o que eu jogo do Bahia. Sim, mas porque o Bahia tem aí, vamos contratar jogador de defesa, rapaz. Todo jogo tem um gol, dois, não só do Everaldo, até de quem não é do ataque. 5 gols Mas sofridos em 3 jogos. Mais. Oi? 5 gols Oi? sofridos em 3 jogos. Pois é. E um outro lance, viu, Diego? Aquilo que você ressaltou do meio campo que veio do Inter. Esse chegou agora. Depena. Depena. Que você disse, como ele é guerreiro em campo. Você vê que Everaldo entrou retado. Entrou reclamando, bola em mim, não pode parar, não. O cara que vive o jogo, não é que para nós, Everton Ribeiro, espero mais de você. Para mim foi a pior partida sua. Também achei mal o jogo. Daqui a pouco o Diego vai chamar esse cara. Vamos lá para as notas, então, aproveitar essa deixa. Pois é, mas só para terminar aqui. Diga. O grande nome do jogo estava no banco de reserva, num clássico em que o Bahia não vinha mostrando grande serviço nesse jogo. Pouco se vinha mostrando algum serviço, mas estava tomando 2-0. Então, esse cara estava no banco. O cara que fez um golaço estava no banco. Então, vamos com calma, mas vem com a escalação. Pronto, vamos lá para as notas, então, do professor, né, já consagradas aqui. Vamos começar pelo goleiro Marcos Felipe, já falamos dele, pai. Fez boas defesas também, mas o gol que ele tomou é imperdoável. Ele seria um jogador para tirar uma nota 7 ou 8, mas com o gol que ele tomou, aquele gol define a partida. Se não é Biel, se não é Everaldo, se não é Tassiano, o Bahia perdeu o jogo por 2-0, ou talvez mais. Apesar de um colega meu fez um comentário, viu, pai, muito espirituoso, ele disse assim que aquele segundo gol do Vitória foi a melhor coisa que aconteceu no jogo, porque senão o Rogério não ia fazer as substituições que fez, o Bahia não ia conseguir ter a postura que teve depois. Eu não chego a tanto, mas
pode ter É, ajudado nesse processo de reação, mas é vale, claro, vale, a falha de Marcos vale, Felipe é clamorosa. vale no tom da brincadeira. Ele era capaz de tirar Tassiano, achando que Tassiano está cansado. Pois é. Deixava algum jogador bem descansado, sem render no campo. Teorias malucas. Então, fez boa defesa, sem dúvida alguma. A queima-roupa, fez boa defesa, essa coisa toda. Mas o lance que tomou o segundo gol, aquele gol enterrava o Bahia. Acabava o jogo, o Bahia do jogo. Então, se não tivesse tomado o segundo gol, do jeito que tomou, tiraria um 7 ou 8. Como tomou, dividido por 2. 4 para o goleiro do Bahia, Marcos Felipe. Concordo com a nota, também não tolero aquela falha, não. Santiago Inadmissível. Arias. Vai na mesma nota 4, Santiago Arias. É bom jogador, tem qualidade, mas como se diz aqui na Bahia, é cada braga que você dá que, porra, fica difícil, velho. Fica difícil. O lance tá ali, o goleiro espalmou, você tá no lance. O cara tá entre você. Eu ainda alivio a de Gabriel Xavier, porque a parte de Gabriel Xavier foi quando ele ficou dando pulinho. Em vez de dar uma impulsão, ele viu que o lance vinha para cima dele. Não foi de repente, a bola bateu em alguém que cobriu, não. Ele viu, ele não subiu. Deu um pulinho, esticou o pescoço, velho. O outro tava do lado, a bola bateu, ele tinha que correr com o cara. Ficou o quê? Então, não, e não é a primeira vez, não é o primeiro lance, errou outros lances. O Santiago Arias, é 4 para ele também. Luciano Juba, pai, na lateral esquerda. 8 para Luciano Juba. 8 para Luciano Juba. Isso o treinador já está na perspectiva. Outro dia, o Rogério Ceni disse outra besteira. Não é que o lateral esquerdo que vem, o Iago Borducci, que vem aí, vai disputar, vão ter 2 para a posição, ele e Luciano Juba. Se esse cara não for bom, vai ser Luciano Juba. Se esse cara for bom, você tem que botar Luciano Juba no meio do campo para frente, que é onde ele joga mais. Não é isso não, treinador. É técnica, é ver o campo, é ver o jogo. Então, eu dou 8, participou das jogadas, participou dentro do primeiro lance. Você vê que tem uma jogada que não é de hoje que a gente vê, e nós vimos isso, vimos contra o Náutico, vimos contra o Fluminense. Há uma boa jogada de Luciano Juba, que nem sempre é destacada pelos narradores, comentaristas da televisão. É que ele não pega aquela bola e joga de qualquer maneira para a área. Ele procura jogar ali com Jean Lucas, procura jogar com Everton Ribeiro, procura jogar com Cauli. E o primeiro lance também surgiu, a origem ali foi disso aí. Teve outras boas participações, inclusive de ataque. Eu dou nota 8 para Luciano Juba. Beleza, eu vou dar um 7 para Luciano Juba por não ter tido aquela participação diferenciada nos gols, né, nos lances capitais, mas jogou bem, gostei da atuação dele também. A zaga foi Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, pai. Aí se quiser falar logo de Rezende, que entrou no lugar de Vitor Cuesta, pode adiantar também, mas a princípio Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Bom, Gabriel Xavier, abaixo da minha expectativa. No entanto, acima das atuações de Caníbales. Temos que ser pelo justo. Não teve afobação ali, teve falha nesse lance capital, que foi o primeiro gol. Foi falha dele também, não só dele também, mas esteve abaixo da minha expectativa, ainda assim mostrando qualidade, mostrando que é o titular da posição, para mim e para quem acompanha jogo sem acompanhar treinamento somente. Não é? Você não viu a afobação, em nenhum instante você viu a defesa do Bahia afobada. Não viu fazer falta toda hora. Então, eu dou 6 para Gabriel Xavier, eu dou uma nota 5 para Vitor Cuesta, 4 ou 5, não de 5, nem foi tão exigido, nem mostrou muita coisa. E dou uma nota, mesmo entrando em segundo tempo, eu dou uma nota 6 para o Rezende. O Rezende entrou e participou bem do jogo. Para mim, 6 para 7 para Rezende. Ele entrou e botou moral quando o Bahia precisou, inclusive, da garantia da retaguarda. Minhas notas são essas. Eu concordo com Vitor Cuesta e Rezende, daria realmente 5 para Cuesta, 7 para Rezende, mas vou puxar Gabriel Xavier para 5 também, porque esperava exatamente dele o que ele não entregou no primeiro tempo, que era essa segurança maior nas bolas aéreas. Então fico com 5 para
Gabriel Xavier, que para mim segue sendo titular do Bahia, mas eu esperava Nós também mais dele, notadamente naquele lance. também, Meio de também. campo titular foi Caio Alexandre e Jean Lucas de volantes, pai. Bom, Caio Alexandre esteve bem, sem ser o jogador que foi do Fortaleza, mas esteve bem, cadenciando, dando vibração, porque o Bahia também tem um bocado de cara muito sem vibração do jogo, pô. O Everton Ribeiro foi assim, mas estou falando deles agora. Participou bem, sem ser o grande jogador que nós esperamos, sem fazer aquele lançamento, sem chutes para gol, 6 para Caio Alexandre. E Jean Lucas. Para mim, uma partida fraca de Jean Lucas. Fraca. 5 para Jean Lucas. Também. Eu fico em dúvida se eu não dou 7 para Caio Alexandre. Ele teve Vamos algumas dar 7. participações muito 8. interessantes. Eu Ficou sobrecarregado. Boa, dica. subo o Caio para 7. Na minha Vamos com o Caio avaliação, eu para subo ele 7. para Ficou 7. sobrecarregado pela fraca atuação de Jean Lucas, disperso. No último lance, quando o Bahia fazer 3-2, ele mandou para o gol, chutando assim, quase que entre a trave entre a trave e a bandeira de escanteio. Chutou assim, sem chegar com aquela fé, com aquela vontade. Boa, 7 para Caio Alexandre, top. E 5 para Jean Lucas, fraco no jogo. Aí os meias titulares, Everton Ribeiro, que saiu para a entrada de Everaldo, e Cauli. Everton Ribeiro, fraco. Everton Ribeiro, uma nota 4 para ele. 4 é forte para Everton Ribeiro. 5 para Everton Ribeiro e 7 para Cauli. Isso, Cauli, eu vou destacar uma questão do segundo tempo. Cauli, aquilo que a gente já falou, né? Tem alguns momentos que Cauli parece mais à vontade quando está sem Everton. Concordo. Né? E no segundo tempo aconteceu exatamente isso. Com a saída de Everton, Cresceu. Cauli recuou um pouco mais e passou a organizar o jogo. E isso fez Cresceu. diferença também nas construções ofensivas. Diga, pai. É verdade. Pronto, você ia falar? Alguma complementar? Não, é verdade, concordo. 5 e 7. 5 para Everton e 7 para Cauli. Até 4 cabia para Everton. Concordo com as notas. Aí o ataque foi Ademir e Tassiano. Lembrando que Ademir saiu para a entrada de Biel. Esse sim, certamente tem uma nota bem alta. Ademir fica aí com seus 5 como velocista. 9 para quem entrou no lugar dele, que foi Biel. Tassiano, 8. Pensei em 7, mas a participação dele no primeiro gol foi importante. Foi importante. Aquela é a bola que o jogador que tem qualidade levanta com consciência. Um outro dava uma bicuda para o gol, mordia a língua, fechava o olho e chutava para bater em quem quisesse. O cara podia fazer até gol contra. Mas ele faz aquele levantamento consciente, o que não é a primeira vez. O que não é a primeira vez. Eu vou puxar para 7, Tassiano, porque tem um lance, para mim, que é um lance capital do jogo, que é a bola que ele não passa a bola para Santiago Arias no segundo tempo. Teve isso. Ele chutou, preferiu chutar e ele estava de frente para Arias, que entrava livre. Então eu vou baixar de 8 para 7, especificamente porque aquele era um dos melhores momentos para o Bahia matar o jogo e faltou uma escolha melhor de Tassiano, mas, como sempre, é um jogador importantíssimo para o time, então eu vou ficar com a nota 7. Faltaram a nota de Everaldo, que logicamente merece a nota até pelo golaço, e também a de Rogério Ceni para a gente arrematar, pai. Já tinha passado 9 para o Biel, eu vou dar uma nota 8 para Everaldo. 8 para Everaldo. Porque Biel foi melhor do que ele no jogo, foi quem provocou tudo naquela virada do 2-0 para o 2-2, naquele empate que o Bahia no Bavi conseguiu em cima do Vi. Então, um 8 para Everaldo. Se fosse 9, não estava fazendo favor nenhum. Apenas volto a dizer. Sempre disse que Everaldo pode ser muito mais útil ao Bahia jogando da meia-lua para dentro da defesa adversária. Sempre. E hoje ele deu uma entrevista, estamos gravando isso na terça-feira, em que ele diz isso. Não, eu tenho jogado de maneira diferente do meu estilo, porque é a orientação do professor, mas eu jogando de ataque, eu tal. Mais ou menos dizendo, não vinha sendo muito a minha, não, mas se botar lá dentro da área, eu vou conferir, eu vou ajudar muito mais o Bahia. Em outras palavras, ele disse isso. Rogério Ceni. Basicamente. Concordo com 8 de Everaldo, só para registrar. Diga sempre. Concordo com 8 de Everaldo. Falta 100. Concorda com 8 de Everaldo. Boa. O Rogério Ceni eu vou dar um 8 também. Porque se ele erra muito em substituição, se ele vai muito em cima de treino, se ele é muito admirador de Canives, até já barrou 2 vezes, se ele insiste com Ademir tendo o Biel,
O que ele fez no segundo tempo, os 3 jogadores que entraram botaram o Bahia no jogo, indiscutivelmente. Verdade. Rezende, Biel e Everaldo. 3 jogadores que entraram na modificação, entraram numa sequência. Então, ele tem esse mérito de buscar um resultado que era tipo caso perdido. Não sei se no desespero pintou a ele um lance de luminosidade para não fazer alguma substituição mais absurda. Eu acho que foi Eu dou uma estrela, nota muita 1. estrela também. Realmente, eu acho que a estrela dele brilhou, porque ele coloca os jogadores 10 minutos depois, um faz um gol, outro realmente é. Espero que essa estrela também ilumine o Rogério Ceni na escalação de Biel para o próximo jogo, que é contra o Grêmio. Biel bem conhece o Grêmio, que veio de lá. O próprio Everaldo, que começou no Grêmio Futebol Porto Alegrense, e justamente o Rezende, que, na minha opinião, ele pode ter essa alternância, principalmente de entrar no segundo tempo. Entrou com um jogo mais calmo, com um jogo mais tranquilo, e portou-se bem na zaga, para ser pelo justo, espanou na hora que tinha que espanar, não enfeitou, até porque ele sabe que ele não sabe enfeitar também. Espero que ele tenha consciência disso. É Maravilha. isso, né? Maravilha, é isso aí. Falando também trazendo só um detalhe, né, que a arbitragem teve essa participação polêmica, mas também conduziu, pelo menos disciplinarmente, que eu achei que conduziu bem o jogo. Foi. Né, sem muita afobação, né, sem muito apito, sem muita Não, comemoração, né, uma não. diferença de postura grande, apesar dos lances polêmicos que novamente foram contra o Bahia, né, Sim. mas eu não acho que houve nada também tão claro, tão agudo e não houve assim esse comprometimento. Eu vou destacar, Não, pai, só para a gente encerrar, sério. um tweet que você próprio passou para mim, que é do nosso amigo André Uzeda, né, filho inclusive de um amigo querido seu, né? E André fez Sim, o seguinte comentário. André é inteligentíssimo, né? Sou fã dele, das gente muito boa. sacadas dele. E aí ele fez o seguinte, ele disse que lamentável o Bahia empatar um jogo contra um time que há 6 anos não ganha nada na Série A. É por aí. Então ficou Aliás, realmente um gostinho de quero mais. Diga. André pode ser um dos nossos convidados Com numa live dessa. certeza, Viu? outra. Vou O pai falar com dele foi ele para ele participar com a gente também. É gente gente muito boa. boa, tricolor e um Gente, cara 10 assim, muito inteligente. Seria um gente prazer muito boa. realmente receber ele aqui no Farol. Mas foi Bora só para voltar. encerrar mesmo, lembrando que o Bahia enfrenta o Grêmio no sábado aqui na Fonte Nova e a gente deve fazer um pré-jogo ao vivo com algum convidado que a gente anunciará em breve aqui no nosso canal. Mais algum destaque, pai? Não, abraçando o próprio pai do Zeda, o professor Zeda, que foi meu colega lá na Unifax. Gente muito boa também. Um abraço a todos, muito obrigado. Bora Bahia. Vamos comer o Grêmio ali. Bora Bahia. Não comemos um determinado tipo de refeição no final de semana, mas quem sabe a gente come esse churrasco aqui com um pouquinho de Sim. dendê para se firmar ali nessa parte de cima da tabela, que eu acho que é muito Precisamos. importante e deve ser a meta do Bahia nesse ano, se é um time que pretende realmente mudar de patamar, como diria Bruno Henrique. Um abraço a todos os amigos e a todas as amigas. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bora Bahia. Bora!